respeito da testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová diz que Jesus ele não vai voltar mais nesta terra visível aos olhos das pessoas. Porque ele crê que Jesus já veio em 1914, invisível, e ninguém viu, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim: E eis que vem com as nuvens, e todos os olhos verá, até mesmo que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão, sim. Amém? Então aqui, Jesus está dizendo, através da sua palavra, que quando ele vir, todos os olhos o verá, ok? Eu sou pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento da igreja a qualquer momento, e haverá um arrebatamento que a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, ok? Depois, na segunda fase, Jesus vai vir para Israel, e a salvação de Israel, está lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, diz que todo Israel será salvo. Então é neste momento que Jesus vai vir para Israel, no final da grande tribulação, que a Bíblia fala que depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará mais brilho, então aparecerá o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E todos o verão. Então aí será depois da grande tribulação, ok? Então depois da grande tribulação, todos olham o verá. Na Testemunha de Jeová, nesse livro, poderão viver para sempre no paraíso aqui na terra, na página 147, nessa página aqui, 147, ok? Ele diz que Jesus ele já voltou em 1914, agora de forma invisível, que ninguém viu. Então ele já está aqui no mundo, já está reinando desde 1914. Qual é o problema para esse testemunho de Jeová? Primeiro problema é que em 1914 Charles Taze Russell marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e não se cumpriu. E ele marcou novamente outra data, 1919, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também não se cumpriu. Aí o que acontece? Hoje esse testemunho de Jeová, ele diz que Jesus veio em 1914, mas de forma invisível. Ninguém está vendo, ok? Então Jesus já está reinando aqui na terra de forma invisível. Em 1914 começou o seu reinado aqui na terra. Qual é o problema? Qual é o problema é que ele marcou duas datas. Se Charles Taze Russell foi revelado por Jeová, então Jeová errou porque marcou 1914 e 1919, outra data. Se Charles Taze Russell, contra própria, ele descobriu que Jesus vinha em 1914 e marcou a data, também errou, que ele marcou a data também para 1919, ok? E a Bíblia é bem clara, Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Então o que acontece? As testemunhas de Jeová, para dar a volta por cima, ele diz que Jesus já veio em 1914, só de forma invisível, que ninguém possa ver, ok? Então qual é o problema? O problema é que as testemunhas de Jeová, para dar a volta por cima na questão das profecias de Charles Taze Russell, que é um falso profeta, então o que acontece? Ele diz que Jesus já veio invisível e não vai voltar mais, ninguém vai ver mais Jesus. As testemunhas de Jeová não crê que Jesus vai aparecer fisicamente e todos os olhos verão, ok? Mas tem vários textos na Bíblia Sagrada que mostram que todos os olhos verão. Apocalipse capítulo 1, 7. E eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9 ao 11, diz assim: quando ele subiu ao céu, os anjos, todos os judeus que estavam ali reunidos, viram Jesus subindo. Apareceu dois anjos e diz assim: varão galileu, por que estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você está vendo subindo, do mesmo modo ele vai descer. Então, do mesmo modo como? Invisível? Não. Visível aos olhos das pessoas. As pessoas estavam vendo ele subindo, ok? Se eu estou olhando para cima é porque eu estou vendo ele subindo. Então eles viram ele subindo.
Então ele está dizendo assim, o anjo falou, do mesmo modo que viu você ele subindo, do mesmo modo vai ver ele descendo. As testemunhas de Jeová, para dar a volta por cima, diz assim, depois das nuvens ocultou-se, depois das nuvens ninguém viu. Então aí Jesus vai vir da forma depois das nuvens, que ele ocultou, ninguém viu. Lógico, depois que ele sobe, passa das nuvens, ninguém vai ver ele mesmo não. Mas o anjo deixou bem claro, assim como viu ele subindo. Então aqueles que estavam ali viram, do mesmo modo vai ver ele descendo, ok? Então vai se cumprir quando? Apocalipse capítulo 7. Todos olham o verá. Jesus vai vir aqui na terra? Claro. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, 4, 5, diz que Jesus vai pisar lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Jesus vai descer aqui na terra, ok? Então, também nós temos aqui Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, e com ele estarão assentados no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará como se parta o bode das ovelhas, ok? Ele vai fazer um julgamento aqui na terra, vai separar bode, vai separar ovelha, ok? Então será literal aqui na terra, ok? Separação significa julgamento das nações, onde ele vai separar bode e ovelha, ok? Aí tem 3 grupos aqui de pessoas. Tem os bode, que significa aquelas nações que vão aceitar a marca da besta e o governo do Cristo. E também tem as ovelhas, são as nações que não aceitam a marca da besta e não aceitam o governo do anticristo e sobreviveu à grande tribulação. E o terceiro grupo é meus pequeninos irmãos, que são os judeus, que sobreviveu à grande tribulação. Então, quando Jesus vier, esses judeus que estão vivos vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque até agora o judeu não reconhece Jesus como Messias, ok? Mas, mais adiante, para dizer para a questão das testemunhas de Jeová, é que ele diz que não vai ver Cristo novamente, fisicamente, ok? Ele não vai ver Cristo. Mas tem um problema. Porque qual é o problema? O problema é da Santa Ceia, que ele tem alguns anciões que ainda participam da Santa Ceia. Então tem a Santa Ceia nas testemunhas de Jeová, ok? Vamos ver esse vídeo aqui, entender um pouco do que eles estão falando aqui. Amanhã é a Santa Ceia das Testemunhas de Jeová, conhecida como celebração da morte de Jesus. Acredito que você que está aí assistindo recebeu um convite na sua casa, já que eles convidaram todas as pessoas. Mas você sabia que na Santa Ceia das Testemunhas de Jeová, praticamente ninguém come o pão e nem bebe o vinho? Isso mesmo, e eu vou te explicar nesse vídeo, então deixa o teu gostei, compartilha e assiste até o final. Na celebração da morte de Jesus, na verdade, a Santa Ceia das Testemunhas de Jeová, praticamente ninguém come. São pouquíssimas pessoas que comeram. Para você ter ideia, no ano passado foram cerca de 1.800.000 pessoas só no Brasil que assistiram à celebração da morte de Jesus. E pouco mais de 20 mil em todo o mundo que participou comendo pão e bebendo vinho. É muito pouca gente que faz isso. Então, na verdade, a Santa Ceia, você é convidado a... Pronto, até aqui. Qual é o problema? O problema é que na Santa Ceia, só poucos que tomam a Santa Ceia, ok? Então, na questão, alguns anciões que participam da Santa Ceia, só que o próprio texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e diante, fala da Santa Ceia. Então a questão é que Jesus ele fala, tomais e comei, bebei, isto é meu corpo, que simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, ok? Mas diz assim, bebei até que ele venha. Então, até que ele venha, como é que posso os anciões tomar a Santa Ceia até que ele venha? Porque ele já crê que Jesus já veio em 1914 e não vai vir mais. Então, esses anciões estão bebendo Santa Ceia até que ele venha. Se ele já veio e está invisível, reinando aqui na terra, invisivelmente, então ele não vai voltar, mas o texto diz que eles vão beber até que ele venha, ok? Então esse é o problema para essa testemunha de Jeová, dizer que Jesus já veio invisível e não vai voltar mais, ok?
Que Deus abençoe, que esta palavra seja uma palavra de edificação.